Às 09:56 horas, um choque percorreu o ar acima de Orikhiv. Um MiG-29 ucraniano, subindo acima de 1000 pés, de repente, ouviu o som que nenhum piloto jamais quer ouvir, um tom de aviso constante e crescente. Era o sinal inconfundível de um sistema russo, S-400, a travar a mais de 120 quilômetros de distância. Naquele instante, a missão mudou de ataque para sobrevivência. A aeronave estava numa aproximação de rotina de 12 minutos a um enorme depósito de munições russo. Mas agora, o piloto enfrentava uma arma projetada para acabar com a luta antes mesmo de ela começar. De acordo com vários observadores de defesa, incluindo analistas de fontes abertas, citados pela BBC Defense Services, o míssil 48N6 do S-400 é um dos interceptores mais rápidos em serviço ativo, muitas vezes acelerando além de Mach 2 nos primeiros segundos de voo. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Um míssil do tamanho de um poste de telefone já estava a subir em direção a ele, diminuindo a distância com uma velocidade assustadora. A essa distância, o piloto tinha de 80 a 90 segundos antes do impacto. Não mais. O MiG fez uma violenta manobra defensiva. O piloto puxou o manche com força para a direita e lançou chafe em rajadas rápidas e precisas. Finas tiras de alumínio espalharam-se atrás dele como uma nuvem de neve metálica, refletindo a energia do radar em todas as direções. Essa única manobra, conhecida entre os pilotos como notching, forçou a sua aeronave a um ângulo perpendicular em relação ao feixe do radar. Naquele momento fugaz, ele tornou-se quase indistinguível do solo. Durante 8 segundos, o céu atrás dele encheu-se de um halo brilhante de alvos falsos. Cada tira de chafe agia como um pequeno espelho, devolvendo ecos de radar idênticos aos do MiG. O radar Doppler do S-400, normalmente um instrumento cirúrgico de precisão, de repente viu centenas de alvos sobrepondo-se uns aos outros. A qualidade do rastreamento desmoronou-se. O que tinha sido um bloqueio sólido degradou-se em pulsos intermitentes. Então, finalmente, desapareceu completamente. O míssil privado das atualizações de orientação mudou para o seu modo de reserva. Voou em direção ao último ponto de interseção previsto, mas o MiG já não estava lá. O piloto já tinha lançado a aeronave numa descida acentuada, desaparecendo abaixo da linha de visão do radar. Quando o localizador se ativou na sua fase terminal, tudo o que encontrou foi uma chuva de alumínio, uma nuvem de chafe a flutuar no vento da manhã. A ogiva detonou inofensivamente no céu vazio. Mas o perigo estava longe de ter acabado. Analistas militares frequentemente observam que o radar Gravestone, o coração do controle de fogo do sistema S-400, não é um sensor comum. Relatórios da Reuters e da DW enfatizam sua capacidade de direcionar eletronicamente seu feixe através de milhares de módulos transmissores receptores, mudando instantaneamente seu padrão de busca do horizonte para o zênite. Mesmo quando perde um rasto, ele lembra-se, armazena a última posição, direção e velocidade conhecidas para prever manobras de fuga. O piloto ganhou 30 segundos preciosos, nada mais. Ao nivelar a 500 pés, examinando o céu atrás de si, o rastro de fumo do míssil desapareceu na névoa iluminada pelo sol. Mas ele sabia que a primeira rodada tinha apenas terminado. Os russos iriam adaptar-se. Eles sempre o faziam. E fizeram-no mais rápido do que ele esperava. Os operadores mudaram o radar para o modo bistático, uma configuração muito mais perigosa do que as varreduras tradicionais. Nessa configuração, o transmissor permaneceu perto de Melitopol, mas o receptor ficava a 40 quilômetros de distância, criando uma geometria que expunha reflexos que os sensores do MiG não conseguiam detectar. Mesmo que a aeronave voasse abaixo do horizonte do radar principal, a sua assinatura ricocheteava de um ângulo diferente diretamente para o receptor deslocado. O sinal de retorno era fraco e interrompido, mas era suficiente. O piloto ucraniano acabara de entrar novamente na batalha sem saber.
Ele estava a ser rastreado novamente. E desta vez, os russos não planeavam desperdiçar outro míssil. Porque à sua frente, já ligado, calculando silenciosamente, estava um sistema Buk M3 posicionado precisamente onde o S-400 previu que ele fugiria. A emboscada tinha apenas começado. Às 10h03, a armadilha que os operadores da defesa aérea russa estavam a preparar finalmente fechou-se. O MiG ucraniano, ainda a voar baixo e rápido pelo fundo do vale, não fazia ideia de que o radar bistático do S-400 tinha passado a sua localização exata, altitude e rumo para outro sistema, posicionado como um caçador em terreno elevado, uma bateria Buk EM-3. Não foi um encontro aleatório. Era uma cadeia de destruição coordenada projetada desde o início. Analistas de defesa da Jane's Defense Weekly alertaram repetidamente que os russos têm aperfeiçoado redes integradas de defesa aérea em todo o sul da Ucrânia, permitindo que sistemas de longo alcance, como o S-400, forneçam dados precisos de alvos a sistemas móveis de médio alcance. Naquela manhã, essa doutrina tornou-se realidade. A tripulação do Buk não precisou procurar. Eles já sabiam tudo. Altitude 500 pés, velocidade 480 nós, rumo 067. Hora de chegada, 85 segundos. Com essas informações, o Buk M3 passou de frio para totalmente radiante em 3 segundos, com o seu radar de matriz faseada já apontado exatamente para o ponto onde o MiG iria ultrapassar a crista. Não se tratava de caça, era uma execução premeditada. Dentro da cabine, o receptor de ameaças do piloto ucraniano explodiu em ação. Um novo radar mais próximo, mais forte, letal em baixa altitude, o havia travado instantaneamente. Ele tinha 4 segundos antes do lançamento dos mísseis. O vale ao seu redor tornou-se um funil mortal. Ele não podia subir sem se expor a dezenas de mísseis antiaéreos russos. Não podia mergulhar porque o solo já estava lá. Ele estava encurralado. 2 mísseis 9M317M dispararam dos seus tubos de lançamento com uma força estrondosa, ultrapassando a barreira do som, antes mesmo de ultrapassarem a linha das árvores. Cada míssil pesava quase 700 quilos e podia atingir 35 Gs na interseção terminal. Em céu aberto, um caça poderia ultrapassá-los ou manobrar melhor do que eles. Mas neste corredor estreito de terra e pedra, a geometria pertencia inteiramente aos russos. O sistema de alerta de mísseis do MiG rastreou as ameaças que se aproximavam, calculando uma equação sombria a essa velocidade e altitude 31 segundos até o impacto. Ao contrário dos sistemas soviéticos mais antigos, o Buk M3 dependia de orientação de comando contínua, o que significava que mesmo que o piloto quebrasse o bloqueio do radar, os mísseis continuariam a vir alimentados por atualizações constantes do radar terrestre. Havia apenas uma saída: quebrar completamente a geometria de interceptação. Ele tinha uma jogada, e isso lhe custaria caro. O piloto empurrou os aceleradores para a frente e puxou o manche para o estômago. O MiG rugiu para cima, em uma subida de desempenho máximo, com o medidor de G fixado em 7,5, transformando seu corpo em uma massa pressionada por forças 7 vezes maiores que o seu peso. Seu traje anti-gravidade apertou suas pernas como faixas de ferro, lutando para manter o sangue em seu cérebro. Sombras cinzentas aproximavam-se nas bordas da sua visão, mas ele continuava a subir. 2.000 pés, 3.000, 4.000. A 4.500 pés, ele executou a manobra que nenhum piloto sensato escolheria, a menos que a morte já fosse certa. Ele lançou todos os cartuchos de chafe restantes numa nuvem ofuscante, virou a aeronave de cabeça para baixo e fez uma manobra de rotação que distorceu a sua trajetória de voo num padrão que até mesmo o cérebro digital de um míssil teria dificuldade em compreender. O primeiro míssil tentou segui-lo,
falhou, passando a apenas 100 metros abaixo dele, perto o suficiente para que ele visse as aletas de controlo agitadas pelo vento. O segundo míssil era mais inteligente. O seu computador previu a sua posição na base da manobra e ajustou a interseção de acordo. Mas o piloto ucraniano antecipou a sua antecipação. A meio da manobra, ele ativou a força G negativa, forçando o MiG para baixo numa direção completamente oposta à esperada pelo míssil. Quando o 9M Tense 17M corrigiu, já tinha ultrapassado 200 metros com o fusível de proximidade a detonar num céu vazio preenchido apenas por chafe à deriva. Ele tinha sobrevivido ao que deveria ter sido uma morte certa. Mas a sobrevivência teve um preço. A subida violenta queimou 300 quilos de combustível em 40 segundos. A sua velocidade caiu para 180 nós pouco acima da perda, e a tripulação do Buk não tinha terminado. Já estavam a recarregar com precisão mecânica. Um novo míssil foi colocado no lugar. O MiG precisava de altitude 15 mil pés para lançar as suas bombas planadoras, GBU-39. Essa subida levaria 90 segundos. O próximo lançamento russo estaria pronto em 45. O relógio estava a tornar-se o seu inimigo mortal. E o próximo míssil, lançado numa explosão fatal de excesso de confiança, estava prestes a mudar tudo. Porque os russos cometeram um pequeno erro, e pequenos erros decidem guerras. A tripulação do Buk trabalhava com a velocidade de homens que tinham praticado o exercício centenas de vezes. Em 45 segundos, tinham um novo míssil pronto para ser lançado. O piloto ucraniano lutava para atingir os 4.500 metros de que precisava desesperadamente para que as suas bombas planadoras GBU-39 atingissem o alvo. Cada segundo era importante, cada quilograma de combustível era importante. E foi então que os russos cometeram o tipo de erro que parece pequeno no papel, mas se torna enorme no caos do combate. Eles dispararam 2 mísseis simultaneamente. Em doutrinas mais antigas, isso poderia parecer lógico: dobrar o fogo, dobrar a probabilidade de morte. Mas o combate aéreo moderno é um jogo de tempo e geometria. 2 mísseis chegando em momentos diferentes criam 2 problemas defensivos separados. 2 mísseis chegando juntos criam apenas um. E esse único problema pode ser resolvido se o piloto for habilidoso o suficiente e se a física não se esgotar antes da coragem. O piloto ucraniano manteve a sua rota durante 12 segundos agonizantes, permitindo que os sistemas internos dos GBU-39 terminassem de adquirir os satélites GPS e os dados ambientais. Sem esses segundos finais, eles seriam pedaços de metal inúteis. Com eles, tornaram-se armas cirúrgicas capazes de atingir o depósito de munições do qual as forças russas dependiam. Aos 14 segundos, com os mísseis a aproximarem-se a quase Mach 4, ele lançou ambas as bombas. Elas caíram limpas com as asas a abrirem-se como aves predadoras, enquanto planavam em direção ao alvo. Naquele instante, ele virou a aeronave de cabeça para baixo e puxou para baixo com 7 Gs, mergulhando de volta em direção à Terra num movimento que quebrou completamente a geometria do combate. Um míssil viajando em velocidade hipersônica não pode virar bruscamente. Ele deve traçar arcos enormes no céu, como um comboio de carga tentando perseguir uma motocicleta por um beco estreito. O MiG podia mudar de direção em 200 metros. Os mísseis precisavam de quase 2 quilômetros para fazer a mesma curva. Ambos os interceptadores russos erraram detonando seus fusíveis de proximidade em nada além de ar vazio e chafe espalhado. Ele sobreviveu novamente, mas o custo foi brutal. Quando o piloto estabilizou a 8.000 pés, verificou o combustível 1.850 quilos. O suficiente para chegar a casa se voasse em linha reta e nivelado. O suficiente para sobreviver se ninguém mais o atacasse. O suficiente para ter esperança por pouco. Mas as redes de defesa aérea russas não se baseiam na esperança. Foi então que o seu receptor de ameaças captou algo novo e muito pior. Um radar de busca de um Su-35S russo,
com rumo 240 a uma distância de 85 quilômetros, aproximando-se rapidamente. A mesma rede integrada que guiara o buque agora direcionara um caça para terminar o que os seus mísseis não conseguiram. Isso não era improvisação. Era a próxima etapa de uma cadeia de destruição em camadas. O piloto ucraniano tinha derrotado o S-400. Tinha derrotado o buque. Mas essas vitórias custaram-lhe a sua arma mais essencial, energia. A sua velocidade oscilava em torno de 270 nós, desesperadamente lenta para um combate aéreo. A sua margem de combustível era mínima. E ele não tinha mais chafe, nem mais flares, nem mais tempo. O Su-35, por outro lado, aproximou-se como um predador a sentir a fraqueza. Acelerou até os 500 nós com o seu poderoso radar Irbis a varrer o céu e a fixar-se no MiG com uma clareza arrepiante. A 60 quilômetros, o Su-35 fixou as armas com um míssil R-77 de alcance além do visual. O míssil podia voar 110 quilômetros, mas o piloto russo queria ter a certeza. Reduziu a distância para 55 quilômetros e disparou. O R-77 caiu do pilão, acendeu-se numa explosão de chamas e disparou para a frente a mais de 4 vezes a velocidade do som. Tempo até o impacto 47 segundos. O piloto ucraniano esperou 10 segundos, 20, 30. A lógica de orientação do R-77 previu a sua posição futura, calculando uma trajetória para cortar a sua trajetória. Ele fez a única coisa que nenhum algoritmo poderia antecipar. Aos 47 segundos, ele inclinou o nariz do MiG a 70 graus, reduzindo a velocidade do ar a quase nada. A aeronave, basicamente, parou no ar, pairando como um objeto sem peso, enquanto a gravidade pausava por um instante. O computador do R-77 não conseguiu entender uma aeronave com velocidade zero. Ele ultrapassou em 300 metros com o seu fusível de proximidade disparando para o nada. O MiG caiu como uma pedra em direção aos 5.000 pés, com o piloto forçando o fluxo de ar de volta sobre as asas, tirando a aeronave da perda e colocando-a novamente em voo. Ele havia sobrevivido ao impossível, mas a crise só estava a se aprofundar. Os GBU-39 estavam agora a planar silenciosamente em direção ao seu alvo, o posto de comando russo e o depósito de munições. Se eles atingissem o alvo, toda a linha de frente poderia ser remodelada. E enquanto isso, acima dele, o Su-35 ainda mantinha todas as vantagens. O caça russo ainda não tinha terminado. O próximo ataque seria a queima-roupa, e o MiG quase não tinha mais nada a oferecer. O piloto ucraniano tinha feito o impensável, ele tinha deliberadamente estolado um MiG-29 a 8.000 pés, para derrotar um míssil que deveria ter acabado com a sua vida. Mas, mesmo quando ele recuperou o controlo, a 5.000 pés, uma verdade tornou-se dolorosamente clara. A batalha não tinha acabado. Muito acima dele, o Su-35 russo reposicionou-se para o próximo ataque, e desta vez a distância estava a diminuir rapidamente. Ao contrário da partida de xadrez de longo alcance dos minutos anteriores, esta fase do combate tornou-se brutalmente pessoal. O Su-35 subiu para 20.000 pés, depois rolou invertido, observando o céu abaixo dele, como um falcão a circular sobre um animal ferido. A partir dessa altitude, ele controlava todas as variáveis: altitude, velocidade, ângulo e tempo. O MiG, por outro lado, mal conseguia manter a energia. Qualquer tentativa de subir esgotaria as últimas reservas de combustível. Qualquer tentativa de virar com muita força arriscaria outra perda de sustentação. Era a pior configuração possível para um abate a curta distância. Vendo o MiG avariado abaixo, o piloto russo mudou de tática. Ele selecionou o míssil infravermelho, de curto alcance R-73, uma arma que não exigia bloqueio de radar, e, portanto, não acionava nenhum aviso na cabine do piloto ucraniano. O seu localizador era passivo, guiado apenas pelo calor. Em combates a curta distância, era mortal.
O Su-35 inclinou-se para uma descida precisa, com a gravidade a aumentar a velocidade à medida que acelerava para além dos 600 nós. O piloto ucraniano podia ver o caça russo a ficar cada vez maior nos seus espelhos, a sua silhueta a preencher o céu como um carrasco a descer com uma lâmina erguida. Ele sabia exatamente o que estava para acontecer. Também sabia que quase não tinha nada. A 4 quilômetros, o piloto russo disparou. O R-73 saltou do trilho numa explosão de fumo branco, o seu localizador fixando-se instantaneamente no escape em chamas do MiG. Em condições normais, isso teria sido o fim. O caça ucraniano não tinha energia para manobras defensivas, nem altitude para sacrificar, nem espaço para fugir. Mas ele tinha uma última carta na manga. Empurrou o manche para a frente, apontando o nariz do MiG, verticalmente para cima, contra todos os instintos de sobrevivência, e disparou todos os foguetes restantes numa coluna espiralada de magnésio brilhante. Cada foguete queimava a 2000 dBAs, inundando o céu com sinais de calor muito mais brilhantes do que os seus motores. A lógica primitiva do localizador do míssil não conseguiu distinguir entre a aeronave e o foguete. Seguiu a fonte mais brilhante e disparou diretamente através da parede de calor, falhando o MiG por 50 metros. O piloto russo ultrapassou o alvo, saindo da sua descida, com frustração, enquanto os avisos de combustível piscavam na sua cabine. O combate durou alguns minutos, mas cada manobra consumiu reservas preciosas. Os analistas frequentemente observam que as missões do Su-35 dependem muito da coordenação com a logística de reabastecimento em terra. Neste caso, o combustível estava a tornar-se um fator limitante. Se não terminasse a missão, rapidamente seria forçado a abortá-la. O piloto ucraniano aproveitou a oportunidade. Ele mergulhou para baixo, descendo em direção ao solo, para ganhar o pouco de velocidade que podia. Os motores esforçavam-se ao máximo sem pós-combustão, que ele não ousava mais usar, arrastando a aeronave danificada em direção ao espaço aéreo ucraniano, agora a apenas 75 quilômetros de distância. Mas o campo de batalha ainda reservava uma última surpresa. Às 10h14, enquanto o MiG voava a apenas 15 metros acima de terras agrícolas abertas, traçantes explodiram da linha de árvores à frente. Um ZSU-23-4 Shilka, um sistema de armas antiaéreas guiadas por radar, temido desde a Guerra Fria, aguardava precisamente nesse ponto. As suas armas disparavam 850 tiros por minuto, cada um capaz de rasgar o alumínio da aeronave como se fosse papel. Com o MiG nessa altitude e velocidade, ele voaria direto através da rajada de projéteis em menos de 2 segundos. O piloto não pensou, ele agiu. Ele virou o MiG de cabeça para baixo e puxou voando de cabeça para baixo em G negativo a poucos metros acima da terra. Os traçadores passaram tão perto da sua cabine que ele podia ouvi-los cortando o ar. O artilheiro do Shilka, surpreendido pela passagem invertida, tentou baixar a torre. Mas rastrear um alvo tão baixo enquanto o radar lutava para diferenciar a aeronave da interferência do solo fez com que o sistema hesitasse, oscilando entre travar o MiG e travar a terra abaixo dele. Mesmo assim, os tiros atingiram o alvo. 3 projéteis perfuraram o estabilizador vertical. Mais 2 rasgaram a asa direita. Luzes de aviso acenderam na cabine, falha hidráulica, degradação das superfícies de controlo sistemas de voo a mudar para reversão manual. O manche agora parecia estar ligado a pesos em vez de hastes de controlo. Mas ele tinha conseguido. Atrás dele, a tripulação do Shilka comunicou a sua posição por rádio a todas as unidades russas no setor, que outra pessoa acabasse com ele. O piloto ucraniano olhou para os seus instrumentos. 90 kg de combustível, pressão de controlo, a cair, temperatura do motor, a subir para a zona vermelha, pressão do óleo, a cair. O território ucraniano ficava a 35 km à frente. Se o motor parasse antes disso, ele cairia atrás das linhas inimigas.
Se outro caça o atacasse, ele não teria nada com que se defender. Ele precisava de mais 30 segundos. E enquanto ele fugia, as duas bombas GBU-39 estavam a completar a sua aproximação final. O seu ataque determinaria se o seu sacrifício significaria sobrevivência ou simplesmente ganharia tempo para testemunhar o fim. A primeira bomba estava a segundos do posto de comando, e a segunda dirigia-se para o bunker de munições. O piloto ucraniano correu em direção à casa com 90 quilos de combustível, um motor a sobreaquecer até ao vermelho, e o sistema hidráulico a esvaziar-se mais rápido do que os medidores conseguiam acompanhar. Cada vibração parecia mais intensa, cada som mais ameaçador. No entanto, naquele mesmo momento, muito atrás dele, as duas bombas planadoras, GBU-39, que ele tinha lançado sob uma pressão impossível, estavam a aproximar-se da sua fase terminal. Essas armas, pesando apenas 113 kg cada, foram projetadas não para força bruta, mas para precisão. E hoje a precisão seria devastadora. Durante 6 minutos, a primeira bomba voou autonomamente pelo espaço aéreo, controlado pela Rússia, sobrevivendo ao bloqueio do GPS com navegação inercial e pontos de referência pré-programados. Ao aproximar-se do alvo, o seu localizador infravermelho, não refrigerado, ativou-se, procurando a assinatura térmica distinta do posto de comando do batalhão russo. O edifício irradiava calor eletrônica, geradores pessoal destacando-se como um farol contra o terreno mais frio. No momento final, a GBU-39 ajustou a sua trajetória de voo, inclinou-se num mergulho de 70 graus e perfurou o telhado da instalação. O seu fusível contou os materiais em sequência, chapa metálica, isolamento betão, e detonou os seus 16 quilos de explosivo AFX-757 no centro exato da sala de operações. Em 0,003 segundos, tudo dentro dela deixou de existir. Os mapas que mostravam a direção da ofensiva de Pokrovsk vaporizaram-se. Os rádios que coordenavam 2.000 soldados foram aniquilados. Comandantes, equipamentos e inteligência desapareceram instantaneamente. Para uma frente russa já sob pressão, isso não foi um revés. Foi uma decapitação. Um segundo depois, o segundo GBU-39 atingiu o bunker de munições, o verdadeiro objetivo. De acordo com analistas da Reuters e da Defense News, as práticas russas de armazenamento de munições têm sido frequentemente criticadas por empacotarem muito mais munições em espaços confinados do que os protocolos de segurança permitem. Este bunker, construído para 300 toneladas, continha 500 toneladas de explosivos. Projétil de artilharia de 152 mm, cada um contendo 8 kg de TNT, foguetes Grad, cada um contendo 20 kg de explosivo de alta potência, granadas de morteiro, cargas propulsoras. O penetrador reforçado do GBU-39 perfurou 1 metro de betão armado antes que o seu fusível fosse acionado. Bastava acender alguns projéteis. O resto se resolveria sozinho. A reação em cadeia começou lentamente, pelo menos em milésimos de segundo. Um projétil detonou, depois outro, depois 20, depois 50. A cada explosão, a pressão e o calor disparavam. Em um espaço confinado, o impulso térmico tornou-se um motor que se autoalimentava. O telhado de concreto do bunker resistiu por exatamente 1/10 de segundo. Então desintegrou-se. Uma coluna de fogo disparou para o céu, levando consigo centenas de toneladas de betão estilhaçado, metal retorcido e munições detonadas. A onda de choque se espalhou como um tsunami, destruindo estruturas e espalhando detritos por todo o vale. Unidades russas, a quilômetros de distância, relataram ter ouvido a detonação, descrevendo-a como um trovão contínuo que não acabava. De volta à cabine, o piloto ucraniano viu o brilho atrás de si, um inferno crescente, perfurando a névoa matinal. Era a assinatura inconfundível de uma catastrófica explosão de munições, do tipo que sinaliza não apenas destruição, mas uma mudança no ímpeto do campo de batalha. Ele havia cumprido sua missão. O depósito havia desaparecido.
mas ele não estava seguro. Quando cruzou o espaço aéreo ucraniano, às 10h17, os avisos a bordo intensificaram-se, transformando-se num caótico conjunto de luzes vermelhas. O sistema hidráulico estava quase inoperante. As superfícies de controlo mal respondiam. A temperatura do motor tinha ultrapassado o limite vermelho, entrando em território que os engenheiros preferem não rotular. Combustível 30 kg. Nesse momento, a aeronave sobrevivia, não por causa do seu design, mas por força de vontade. À frente, surgiu uma pista de aterragem a 3 km de distância. Não havia tempo para manobras, nem altitude de sobra, nem possibilidade de uma segunda tentativa. Ele baixou manualmente o trem de aterragem, usando o sistema pneumático de emergência. 2 ruídos sólidos sinalizaram que o trem principal havia travado, mas o trem dianteiro permaneceu silencioso. Ele estava a aproximar-se rapidamente 180 nós, muito acima da velocidade normal de aterragem. Ele manteve o nariz elevado o máximo que pôde, deixando as rodas principais absorverem o impacto. O MiG saltou uma vez, depois outra, antes de entrar numa derrapagem violenta. No último segundo, o trem de nariz finalmente baixou e travou, impedindo a aeronave de cravar na pista. Os motores apagaram-se quando ele virou para a pista de taxiamento. O metal guinchava dentro das turbinas. Fluidos vazavam pela superfície quente. Fumo saía da fuselagem, mas ele estava em terra. O MiG parou a 50 metros do hangar de manutenção, perfurado como queijo suíço, mas intacto. Ele estava em casa, ou assim parecia, porque, embora o piloto tenha milagrosamente sobrevivido para contar sua história, as verdadeiras consequências da destruição do depósito de munições estavam apenas começando a se revelar. A linha de frente da Rússia sentiria o choque em poucas horas, e Moscovo seria forçada a enfrentar uma nova realidade no campo de batalha. O MiG-29 ucraniano estava imóvel na pista, com a sua estrutura metálica rasgada, queimada e a vazar por uma dúzia de feridas. As equipas de solo correram em direção à aeronave, surpreendidas por ela ter conseguido voltar. Mais tarde, os mecânicos contariam mais de 20 pontos de penetração, várias falhas no sistema e um tanque de combustível que estava a poucos instantes de ficar vazio. A aeronave não tinha o direito de ainda existir, mas existia. E por existir, o ataque ucraniano alcançou algo muito mais significativo do que uma única história de sobrevivência ousada. Enquanto o piloto era ajudado a sair da cabina, o campo de batalha já estava a mudar. A destruição do posto de comando russo e do depósito de munições de 500 toneladas causou um choque em todo o setor. Com o seu nó central destruído, as unidades russas, que avançavam em direção a Pokrovsk, depararam-se subitamente, sem coordenação, sem reabastecimento e sem a cobertura de artilharia com a qual contavam. Relatórios citados pela BBC Monitoring e pela secção de defesa da DW descreveram horas de silêncio de rádio da liderança do batalhão russo. As unidades de campo tentaram preencher a lacuna, improvisando movimentos, mas, sem um planeamento sincronizado, o seu ímpeto ofensivo entrou em colapso. Imagens de drones divulgadas posteriormente pelas forças ucranianas mostraram posições de artilharia russas a disparar esporadicamente, depois parando completamente à medida que a escassez de munições se instalava. A explosão não só destruiu os estoques físicos, como também abriu um buraco no calendário operacional da Rússia. Cada projétil perdido representava uma barragem planeada que nunca iria ocorrer. Cada foguete vaporizado representava uma defesa que nunca seria lançada. Cada pedaço de informação dentro do centro de comando representava decisões que nunca seriam tomadas. Esta não foi apenas uma vitória tática. Foi uma paralisia estratégica. Analistas de defesa observaram como é raro que uma única missão cause consequências tão abrangentes.
As ações do piloto do MiG-29, combinadas com a precisão devastadora dos GBU-39, desmantelaram toda uma postura ofensiva em minutos. Para o comando russo, as implicações foram imediatas e desconfortáveis. Um ataque planejado durante dias foi desfeito por uma aeronave e um piloto que se recusou a morrer. No entanto, enquanto o campo de batalha se recuperava, o próprio piloto enfrentava o seu momento de verdade no solo. A sua respiração era superficial, prejudicada pelas forças G e pelo estresse de quase 20 minutos de combate ininterrupto. Os seus braços tremiam por terem controlado os comandos de voo danificados. Os seus olhos ardiam com o suor e o fumo. Os médicos colocaram uma máscara de oxigênio sobre o seu rosto, mas ele olhou para além deles, em direção ao horizonte, onde a nuvem de fogo ainda marcava o local onde antes ficava o depósito. Ele tinha visto a explosão mesmo do ar. Agora, observando-a em segurança, compreendeu a sua magnitude. A onda de choque da detonação foi visível a quilômetros de distância. Janelas se partiram nas aldeias próximas. Nuvens de poeira rolaram pelas copas das árvores. Para os russos, essa foi uma ferida logística que levaria semanas, possivelmente meses, para sarar. Para a Ucrânia, foi a prova de que missões impossíveis ainda importavam. Ao meio-dia, canais russos no Telegram e blogs militares não oficiais começaram a noticiar o ataque. Algumas publicações chamaram isso de falha catastrófica na coordenação da defesa aérea. Outras culparam procedimentos de armazenamento defeituosos. Mas, a verdade, segundo analistas, era mais simples. A Força Aérea Ucraniana, em menor número, e voando com jatos antigos, mais uma vez demonstrou uma adaptabilidade que superou as expectativas. O piloto tornou-se um símbolo sem nome oficial, sem identificação pública, mas discretamente celebrado entre as tripulações aéreas que compreendiam exatamente o quão estreita tinha sido a margem. Cada decisão que ele tomou reduziu em segundos o perigo. Cada manobra criativa proporcionou mais um suspiro. Cada fuga preservou o sucesso da missão. E ao regressar vivo, ele garantiu que aquelas bombas não destruíssem apenas os recursos russos. Elas mudaram o curso da batalha daquela manhã. Numa guerra definida pela pressão, adaptação e resistência, esta única missão mostrou quanta diferença uma única aeronave, um único momento e um único ato de sobrevivência podem fazer. Esta missão revela mais do que um combate aéreo dramático ou uma fuga milagrosa. Mostra como cada centímetro do campo de batalha é moldado por decisões tomadas em segundos, por pilotos que sabem que cada voo pode ser o último, e por missões em que a sobrevivência de uma aeronave pode mudar o rumo de toda uma linha de frente. A destruição de um posto de comando e de um depósito de munições com 500 toneladas de explosivos não foi apenas uma vitória tática. Interrompeu o planeamento, destruiu a coordenação e expôs as fraquezas profundas da estrutura defensiva da Rússia. Esses eventos nos lembram que os conflitos modernos não são definidos apenas por números ou equipamentos, mas por timing, inteligência e coragem. Eles também destacam como os pilotos ucranianos continuam a operar em alguns dos espaços aéreos mais perigosos do mundo, contando com habilidade e instinto em vez de superioridade tecnológica. As suas histórias oferecem uma compreensão mais profunda de como esta guerra é travada minuto a minuto, sob pressões que a maioria de nós mal consegue imaginar. Então aqui está uma pergunta para si: que parte desta missão o surpreendeu mais, as decisões no campo de batalha, as falhas da defesa aérea russa ou a pura resiliência do piloto? A sua perspectiva é importante e ajuda a moldar a conversa sobre como a guerra moderna está a evoluir. Se achou esta análise interessante, considere subscrever para se manter informado sobre os últimos desenvolvimentos, análises da linha da frente e relatórios aprofundados. O seu envolvimento ajuda a esclarecer eventos complexos e apoia mais conteúdos como este. E como sempre, sinta-se à vontade para partilhar as suas ideias nos comentários. Cada ponto de vista acrescenta algo valioso à discussão. Mantenha-se curioso,
Mantenha-se informado e fique conosco enquanto continuamos a acompanhar as histórias que moldam este conflito.